Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui na Carona. Estamos discutindo aqui sobre perícias relacionadas a funções na área de manutenção, seja manutenção predial, industrial, principalmente em grandes empresas, onde a manutenção, essas funções percorrem a empresa inteira. Imagina como você fazer perícias nesse segmento. Então eu vou dar 5 dicas aqui para vocês, aonde você vai conseguir fazer esse tipo de perícia de uma forma mais tranquila, ok? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, se inscreva, né? Dê um like aqui para que o YouTube saiba que esse conteúdo é de relevância e entregue para outras pessoas. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que atuam nesse segmento de perícias. Então vamos lá, primeira dica: estudar o processo antes da perícia. É importantíssimo você dar uma olhadinha na inicial, dar uma olhada na contestação, ver as áreas que ele de repente atuava, verificar quais são os agentes que ele manipulava, isso pela inicial, e ver também a contestação. Ver a documentação, PPRA, PGR, se tiver PPP, se tiver outros documentos relacionados às avaliações, tipo LTCAT, tudo isso você consegue ver antes mesmo da perícia, certo, Tatiana? Certo, correto. Eu acho assim, analisou que é função de manutenção a partir da inicial, seja qual for a atividade, oficial de manutenção, meio oficial, tem várias funções ali, né, de nome de função que está atrelada à manutenção. Então, a partir dali, eu acho que o principal na reunião inicial é fazer já um trajeto a partir do que o autor falou, dos principais setores que ele ia. Então, pontua ali A, B, C, D, quantos setores forem, ali você já observa. E aí, na hora de fazer a vistoria, você vai nos pontos que foram citados lá na sala, até para que não haja uma bagunça e você não se perca ali nos registros. E vai fazendo essas pontuações. Inclusive, com relação ao ruído, né, Rogério? Dá para você detalhar aí pra gente como é que é essa questão do ruído? Sim, com relação ao ruído sempre é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? O pessoal que faz perícia tem uma certa dificuldade. Vou até comentar já já. Mas antes mesmo, então vamos seguir uma sequência aqui. O primeiro é estudar o processo antes da perícia, que nem eu falei, e levantar todas as documentações. O segundo é fazer uma boa reunião inicial. Ou seja, quando você chegar na empresa para fazer a perícia, né, solicitar uma área para que você consiga fazer uma reunião prévia junto com todos os participantes, ou seja, a reclamada, reclamante, seus respectivos advogados, assistente, caso tenha, para poder delimitar algumas questões, né? Como, por exemplo, com relação ao período imprescrito, né? Que são, na perícias trabalhistas, são os últimos 5 anos. A partir da data da atuação do processo, né? Foi colocado o processo, a data de atuação, você conta 5 anos antes, é esse período que você vai fazer a avaliação. Lembrando, quem não está muito habituado com o processo, a data de autuação é sempre a primeira data que vem no processo, antes da inicial, né? Antes da petição da inicial, então é fácil de localizar essa data. Então, encontrou a data de autuação ali no processo, é só voltar 5 anos da atividade do autor. Exatamente, então são 5 anos que você vai fazer a avaliação. E aí evita o risco, que é muito comum, o reclamante lembrar de situações que aconteceram, de repente uma única ocasião ou poucas ocasiões de perícias de 20 anos atrás, né? Aqueles que já tem um período grande de empresa, né? É muito comum. O cara trabalhou lá 20 anos, 15 anos, e aí ele está lembrando de situações lá antigas, que nem entra na sua avaliação. Porque, como nós falamos, é dos últimos 5 anos. Aliás, já é complexo, né? Avaliar uma função de manutenção de 3, 4, 5 anos, que são tantas atividades. Imagina você analisar de 17, 15, como acontece no caso de previdência, né? Então, se a gente pode filtrar na insalubridade e periculosidade, melhor ainda. E é isso. A terceira dica: definir a área a ser visitada. A Tatiana já comentou um pouquinho sobre isso. Então, realmente, você tem que definir quais são os locais, quais são os ambientes que você vai pedir tanto para o reclamante, para a reclamada, já delimitar quais são as áreas que ele atuava, para não chegar dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes áreas ruidosas, com algum tipo de risco, e aí não dá para ouvir porque estão com protetor auricular, e aí acaba ficando mais confuso a perícia, ok? Então
Então é importante delimitar as áreas exatamente onde vai ser a diligência pericial. Isso seria a terceira dica. E a quarta dica, antes mesmo de você ir para a diligência pericial ou até mesmo após realizada a diligência, você solicitar a documentação que você vai precisar. Exemplo, o FISPIC, a ficha de segurança com relação às informações dos químicos. É importantíssimo, aqueles químicos que de repente ele manipulava, o reclamante. Com relação à documentação que não foi colocada, de repente se não foi colocado o PPRA ou o PGR, então pedir as avaliações quantitativas que a empresa tenha por hora realizado. Então tudo isso você vai pedir para poder você fazer a sua análise pericial. E o último, que nem a Tatiana tinha comentado, com relação à parte de ruído. O ruído é um dos itens que sempre para esse tipo de função você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o funcionário, né, o ex-funcionário, o reclamante, ele andava em todas as áreas dentro da organização. É muito comum o reclamante falar, não, eu atuava em várias áreas, ou boa parte das áreas dentro da empresa. Isso quando a empresa tem uma divisão e tem muitas pessoas na área de manutenção, às vezes eles fazem divisão. Mas é muito comum ele falar que andou em quase todas áreas. Uma dica, se você tiver um audiodosímetro, a melhor coisa que tem, porque você já inicia fazendo a vistoria até a última vistoria, de repente são 5 setores que você tem que entrar na empresa, vai já fazendo a avaliação. E cada setor desse que você visitou, você tira uma pontual, vê lá quanto que está a avaliação de ruído, caso necessário para você fazer a equaçãozinha lá do anexo 1 da NR15, você tem os valores e os tempos trabalhados em cada um desses pontos. Então você vai ter a audiodosimetria para fazer a avaliação, você vai ter os valores pontuais com relação a de repente fazer a equação, caso necessário, e ainda você vai ter a documentação da empresa para poder avaliar. Muitos peritos falam que não avaliam a documentação, mas no meu ponto de vista, é um grande erro. Como sabemos, perícia judicial são várias peças que você vai encaixando para você fazer a sua conclusão e ter a certeza se é ou não, de repente, devido à questão da insalubridade ou à periculosidade, certo, Tatiana? Certo, correto. Eu acho assim, você vai avaliar, é óbvio que faz parte da prerrogativa do perito, avaliar se aquela documentação é tecnicamente coerente. Existem vários parâmetros e é até fácil de fazer isso. Você imagina que tem uma documentação lá que está falando que o ruído da época do autor, por exemplo, estava acima de 85. É óbvio, aí você vai analisar toda a questão dos EPIs para atenuação ou não, enfim. Mas como é que você vai descaracterizar uma avaliação dessa da época de trabalho do autor? Não tem como, né? Até mesmo porque a gente tem que lembrar que a dosimetria que você está indo lá realizar no dia do autor pode ser que não seja correspondente a exatamente a época que ele trabalhava. Máquinas são colocadas, máquinas são tiradas, layouts são alterados, tudo isso altera a dosimetria, né, e o nível de ruído do local. Então você vai lá para juntar um quebra-cabeça mesmo, e eu acho que a documentação faz parte dessa análise técnica pericial. Então o perito não pode falar que não vou olhar. Na verdade, o perito só vai falar que alguma documentação não tem validade se ele julgar que tecnicamente não correspondeu a alguma metodologia, foi feito fora da metodologia, enfim. Só assim, caso contrário, ele vai aceitar essa documentação e pode até caracterizar por lá, se for o caso. Exatamente, caso não tenha a quantidade de EPIs, né, no caso do protetor auricular, para uma situação de ruído suficiente, né, levando em consideração inclusive até a questão da própria tipo de atividade dele, que sabemos que a durabilidade é menor por conta da exposição a agentes químicos, né, como óleo, graxa e etc, que é muito comum dentro desse segmento. Lubrificantes, né? Lubrificantes, do modo geral. Então, aí sim, conforme a situação, é uma caracterização ou não, né? Se tiver os EPIs suficientes para poder neutralizar a insalubridade. Então, foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Diferente, né? A gente aqui no trânsito de São Paulo, mas é justamente para você sair um pouquinho junto conosco do escritório e ver de uma forma diferente, pegando no meio da nossa conversa aqui, resolvi fazer esse vídeo
para poder te ajudar. Espero que você tenha aproveitado essas dicas e te vejo no próximo vídeo. Mas antes, eu vou deixar o link aqui embaixo para aqueles que queiram conhecer o nosso curso. Temos um curso de capacitação para peritos judiciais e assistentes técnicos, onde nós damos toda a dica lá. Tem a parte de suporte que é muito legal. Você tem 1 ano de suporte técnico para tirar sua dúvida e de repente você que está começando não fazer uma caracterização errada ou descaracterização errada, né, de insalubridade e periculosidade. Isso tem ajudado bastante os alunos, não só os que estão iniciando, mas também profissionais que já estão há muito tempo na área. Aliás, particularmente falando, essa é a parte do curso que eu gosto bastante, porque a partir, às vezes, até das dúvidas dos alunos, a gente acaba trocando experiências, né? Imagina que uma pessoa que não tem tanta experiência ali com perícia e está com uma dúvida, faz uma dúvida lá no curso, a gente acaba respondendo, né? Porque tem mais horas aí de prática e a gente vai trocando experiência, a gente ajuda quem está com alguma dúvida e acaba aprendendo mais também, enfim, é uma troca constante. Dizem que, e eu acredito nisso, né, que o bom professor é aquele que está aprendendo todo dia também com seus alunos, e eu acho que essa troca é justamente isso que a Tatiana está falando. Então, obrigado por ter acompanhado esse vídeo, compartilhe, como já falei, aproveite o conteúdo. E em breve mais vídeos. Aliás, toda semana estamos colocando 2 vídeos aqui no canal. Fico por aqui e até a próxima. Tchau! Até o próximo vídeo, pessoal!